Temos também a nossa querida Edel Vec, artista plástico. Tudo bem, Edel? Tudo bem, Paulo? O Boa noite, Fred, gente. o Fred Siqueira, alguém está com o áudio ligado, Eu. que põe no fone, isso, que está vazando. Muta Só um seu minuto. microfone enquanto isso, aí você... Isso, ótimo. Bom, temos também o Fred Siqueira, que é o nosso músico. Né, Fred? Como é que você tá? Beleza, Paulo, como vai? Só na correria aí, né, Paulo? Bacana. E novamente com a presença da Aline Buiati, que agora também está fazendo parte aqui da organização do Projeto 8. Tudo bem, Aline? Tudo bem, boa noite, pessoal. Bacana. E hoje, pela primeira vez, temos a presença de Afa Vasque. Afa, por favor, se apresente. Olá, boa noite, prazer estar aqui. Eu já assisti os 2 episódios aí de vocês anteriores, assim, né? Eu sou colega da Edel de faculdade, né? A gente cursou umas disciplinas juntos, já há um tempo atrás. Sou artista plástico, né? Artista visual, ilustrador, faço quadrinho também, professor de desenho, de pintura, e moro em São João del Rei, Minas Gerais. Isso é importante dizer. Olha só, então, terra bacana, boa para a gente conhecer, trazer também uma diversidade de locais, né? Não ficar só o Band Paulista aqui. Mas eu sou de São Paulo também, né? Eu nasci em São Paulo. Enfim, um dia a gente consegue, gente que seja mais longe também, não tenha nascido, mas aos pouquinhos a gente vai crescendo, conhecendo mais gente. Mas muito bacana, Afa. Então, você trabalha com artes plásticas, você disse, quadrinhos, também quadros, pinturas. Quais as plataformas que você costuma se expressar aí? Principalmente a pintura, né? Eu faço um trabalho em pintura em tela, a óleo já, né? Há algum tempo. Esse tem sido uma vertente que eu explorei bastante. Mas atualmente eu tenho me dedicado mais para a produção de história em quadrinho. Uhum. Então, assim, são momentos diferentes, né, de uma trajetória que persegue um interesse de expressão, como você disse, mas também de colocar ideias que eu julgo que têm valor para mim, e aí os meios eles variam. Eu acabo que eu tinha um gosto pelo quadrinho já muito, muito anterior e tal, e é uma coisa que eu sempre quis fazer, então eu estou aí nessa busca, né, porque é uma coisa bem difícil, é uma coisa bem trabalhosa e tal. Sim. E você trabalha em parceria com autores que escrevem um texto, você faz tudo, o roteiro também, como é isso? Eu faço tudo, né, na parte do quadrinho, escrevo as histórias. Atualmente eu tô trabalhando com uma série que é uma série bem autobiográfica. Então aí sou eu mesmo que vou buscando coisas aí na memória e tal. E aí é um processo, assim, amador, não é nada profissional, tipo, é uma coisa que eu pretendo desenvolver ao longo de um bom tempo, né? Então, assim, até essa coisa que você falou do roteiro e tal, eu já tive várias formas diferentes de fazer um roteiro, né? Agora que eu estou formalizando de um jeito que pode ser chamado um pouco mais, assim, de um roteiro e tal. Mas, enfim. Entendi. Então tá desenvolvendo a sua carpintaria da escrita aos poucos, fazendo experiências, exercícios, por aí? É porque o roteiro é uma mídia em si, né? O roteiro, assim... Sim. E aí, para o quadrinho, se tratando de uma obra gráfica, né, visual, assim, então você não necessariamente precisa ter uma base literária assim, desenvolta. Você pode pensar um roteiro que seja suficiente para te dar aquela informação visual que você precisa. Tem gente que já faz o quadrinho direto no desenho, por exemplo, né?
Ah, Mas sim, eu sim. tenho esse interesse. Sim, mas é que assim, até estamos aqui, né, falando em convergências artísticas, o quadrinho já é em si uma convergência, né, algo bem interessante, porque é realmente o encontro da literatura com as artes plásticas, né? É até interessante o termo graphic novel, né, que é o romance gráfico, né, que é justamente essa mistura da escrita com a arte, né? A arte plástica, né, no caso. Eu tenho aqui, Paulo, algumas imagens de trabalhos de pintura, né, do Rafa. De repente ele pode, até para ilustrar essa apresentação dele, eu vou colocar aqui, vai ocupar uma parte da tela, a gente vai desaparecer um pouquinho, eu não consegui dimensionar tão bem, mas dá para ele dar uma olhadinha e explicar um pouquinho mais sobre esses trabalhos. Então eu tenho 3 imagens, posso colocar? Pode, vamos lá ver. Se ele quiser falar um pouquinho a respeito, assim que chegar aí. Bacana. Olha, Bom, ok. A gente está vendo aí 3 imagens, certo? Tem uma figura aí num fundo mais escuro, vocês veem uma figura, uma pessoa, né, sentada com uma fogueira. Essa tela, ela faz parte de uma série de pinturas que eu fiz em 2016. Essa série é chamada Solidão Programada. Ela contém 7 telas de 1 metro por 80. E elas falam já naquela época, né, porque fala assim, 2016 já faz um tempo. E eu estava falando aí sobre isolamento social, saca? Nossa. De como a nosso estilo de vida, mais ligado à questão do consumismo e a utilização de aparelhos tecnológicos e tal, vão meio que distanciando uma pessoa da outra, fazendo a gente ficar muito, muito focado em si mesmo e tal. E aí, essa figura específica que está vendo, ela faz meio que um contraponto, mas as outras que fazem parte dessa série são pessoas que estão ali interagindo com o celular, geladeira e tal, meio que imersas nessa escuridão, e a luz que as iluminam é as luzes dos aparelhos eletrônicos. Então, tinha essa pegada aí. Então, para contextualizar essa imagem aí. As outras 2 imagens, né, elas fazem parte de uma outra série que é posterior, é do ano posterior, de 2017, e que aí eu fiquei muito cansado de trabalhar com essas imagens nas sombras. É muito, muito difícil fazer as cores na penumbra e tal. Aí eu falei, nossa, eu preciso de uma coisa agora bem iluminada. E aí eu fui meio que nessa coisa da infância, né? O tema da infância. E essa série chama Era da Liberdade, que fala desse período específico na infância, onde a gente talvez tenha uma experiência bem criativa, mais fora de alguma espécie de norma específica, a gente está se formando, enfim, sei lá. E aí... ao todo são 13 pinturas, crianças aí, são crianças e meio que num ambiente meio onírico e tal. E aí, de novo, eu faço uma contraposição com uma outra figura, que já é uma pessoa mais velha, que está num escritório lá, não sei o quê. E, de novo, eu faço essa coisa de ter um elemento pictórico ali dentro da série que faz um contraponto e tal. Bom, são essas 2 séries retratadas aí por essas imagens aí que o pessoal pode ver também. Né? É interessante porque, apesar de não ser exatamente o seu trabalho no quadrinho, deixa um pouco mais, Fred. Apesar de não ser exatamente o seu trabalho no quadrinhos, já há uma proposta de arte sequencial com as séries dos quadros, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Tipo assim, para você entender mais ou menos de onde que vem isso, minha origem, assim, de consumidor ou apreciador de arte é o quadrinho. Foi a coisa que, tipo assim, chegou primeiro, e eu, em algum momento, olhando alguma página específica de um quadrinho, eu ali, tipo, criança, eu falei, cara, isso aqui é arte, saca? Tipo, eu não conhecia nada, assim. E aí, depois, com o tempo, quando eu comecei a me interessar por pintura clássica, assim, depois de muito tempo, né? Eu comecei a ver que, tipo,
alguns eventos fora do Brasil, que eu às vezes ouvia umas coisas tipo em blog, tipo de São Francisco, assim, uma galera que fazia uma pintura figurativa lá, os eventos, as aberturas eram coisas muito povoadas, tinha muita gente, era um evento, tipo um show, assim. Uhum. Tipo, a minha imagem que eu tinha aqui de exposição era uma coisa sempre muito chata, sabe? Tipo, uma coisa Sim. meio, né, muito elitista, uma coisa meio assim. E aí eu falei, pô, me faltava essa ideia de você poder ir numa exposição e meio que acompanhar uma ideia, né? E aí eu quis fazer alguma coisa trazendo essa ideia da sequência para as telas, para que de repente você pudesse ir lá e aquilo fosse um evento midiático mesmo. Você vai lá e você vê uma, você vê outra, você vê todas, aí você pensa naquilo ali e você fala, puta, eu acho que eu vi uma coisa aqui, sabe? Então, sim, eu acho que já desde sempre eu já tinha essa vontade de fazer alguma coisa com essa característica, assim. Interessante. Bom, das duas séries aqui, a série escura, né, de um trabalho maior com contraste, me vem realmente essa pesquisa em cima do chiaro escuro, né? Sim. Dessa coisa. E na postura da figura e até a composição da imagem, né? Vem uma coisa um pouco mais clássicas, mas também uma indicação também para coisa do quadrinho, consigo ver aqui. E já a outra série, me corrige se eu estiver errado, mas eu vejo uma coisa aqui meio René Magritte. Tem uma inspiração aí? Cara, tem demais. Você vê que essa janela aí, né, meio voando no nada, assim, tem, tipo assim, essa coisa do surrealismo, né, tipo, eu quis trazer para essa série porque eu acho que conversava bem com a coisa da imaginação, da criatividade, da criança, né, que de repente não tem a norma exata da onde que ela pode ir no pensamento, né, então acho que as coisas, as formas e tal, elas ficam um pouco assim, né? Mais ou menos como tá aí, né? Então, tem a ver, sim. Olha, falando em literatura, não que seja uma ligação direta, mas esses quadros me trazem um pouco o clima do História Sem Fim, do Michael Ende. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. Eu gostaria muito. É porque Vai tem uma atrás. trilha, mas... vai atrás que vale a pena. É um livro infanto-juvenil, mas é muito bem feito e o que é mostrado no filme é só metade da história. O filme já é um marco para nossa geração, né? Pelo menos para mim e do Paulo, não sei quantos a idade do pessoal. Eu sei que a Aline é mais nova, né? Mas o filme já é um marco para nossa geração. O livro realmente traz um universo muito mais rico. Eu li também, vale muito a pena mesmo. Ele tem uma metáfora lá de um leão num deserto que... Bom, enfim, é muita metafísica e... Semiótica, simbologia. Sim. Eu queria falar um pouquinho com o Rafa. Eu conheço o Rafa já faz bastante tempo. A gente começou a trajetória de estudos da arte aí juntos na faculdade. E eu vejo assim um amadurecimento gigantesco assim, no seu trabalho. Me encantei com essas imagens e eu fiquei pensando, Rafa, que também o fato de você ter ido para São João del Rei te influenciou de algumas formas, né? Porque acho que o local que você está, ele respira arte, né? É um local, a região toda aí, né? Tem uma coisa da arte clássica, da arte religiosa, mas a fomentação de arte aí no local, né? E as pessoas que você tem contato, isso vai influenciando, porque eu olho para essa imagem e eu vejo um pouco disso, assim, essa mistura do surrealismo, mas ao mesmo tempo tem um quê ali dessa arte mais clássica, que acho que tem uma influência disso também, e queria que você falasse assim, o que mudou na sua forma de olhar para a arte, na sua forma de olhar para o mundo, na verdade, o fato de você estar aí nesse lugar, né? Porque acho que o local de fala do artista influencia muito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente disso. Pô, Edel, primeiro, boa noite, legal te ver aí depois de tanto tempo. Sim, você está
correta, assim, tá completamente correta, porque, assim, a minha escolha de sair de São Paulo, ela foi muito consciente, porque eu não conseguia trabalhar, fazer nada artístico morando em São Paulo. Tanto é que os 3 anos da faculdade eu não fiz absolutamente nada meu. Eu não criei nada, nada, nada. Tanto é que você até me convidou para fazer uma exposição. Eu falei, não, eu não vou, não tenho nada. Tipo, não conseguia fazer absolutamente nada. E aí, São João é uma cidade que eu já tinha conhecido anteriormente, né? Já tinha vindo a passar um tempo aqui. Minha primeira escolha de faculdade foi psicologia e eu vim fazer aqui. Só que eu não concluí. Então, eu já conhecia a cidade e tal. Então, eu vim para cá com o intuito de focar no trabalho artístico e aí sim desenvolver alguma coisa. Não sabia o que ia sair, mas eu falei, não, eu quero ter um espaço para me dedicar. Assim, e a cidade, para mim, é fundamental. O fato de eu viver aqui, tipo assim, eu sou eu aqui, não existe outro eu, assim, é isso. Todas essas telas foram feitas aqui, eu comecei a pintar mesmo para valer aqui, saca? E, tipo, essa cidade realmente, ela tem um quê que me chamou muita atenção, uma cidade tricentenária, né? Tem mais de 300 anos. E arte barroca, tem o centro histórico e tal. Você tem escolas que são antigas, assim, escola de música. Você tem uma faculdade hoje que tem música, tem artes aplicadas. E tem muita história, né, nesse lugar. Então, assim, realmente... E o principal para mim é que é uma cidade que ela é fácil de viver, no sentido assim, você não tem... eu não saio do lugar e demoro 2 horas para chegar onde eu quero, sabe? Tipo, qualquer lugar que eu quero ir para na cidade, eu vou andando e demoro 1 hora no máximo, se eu for, tipo assim, se eu sair da cidade. Entendeu? Então, e tem muita gente que trabalha com arte, que mexe com arte aqui, né, por conta da faculdade, mas por conta da história da cidade também. Então, aqui eu sinto a vontade. Em São Paulo eu não me sentia muita vontade de falar sobre isso. Tipo assim, você chega num grupo assim, aí você fala, o que você faz? Ah, eu faço arte. Se você não tá num grupo de artista, bicho, a galera já te olha meio assim. E aqui não, aqui não, todo mundo entende, assim, a galera entende, sabe? Tipo, você tem um lugar para você ficar, o pessoal te acolhe e tal. Então, assim, é outra coisa. Bacana. Muito legal. Realmente, a nossa tentativa aqui no Projeto 8 é emular um pouco isso virtualmente, né? Criar esse ambiente seguro para a gente discutir arte sem que as pessoas achem que a gente é ou uns cabeçudo nerd que fala papo chato ou gente maluca que faz coisa que não é importante, né? Enfim, bom, o tema da discussão de hoje eu acho que vai muito ao encontro ao seu trabalho, Afa, porque vamos discutir sobre arte e entretenimento. Se há diferença, né? Se há uma arte erudita e uma arte popular. E o quadrinho é bem interessante, porque assim, você trabalha tanto em quadros quanto em quadrinhos. E então, quadrinho muitas vezes é visto como uma arte popular e, portanto, menor. Isso tem base, tem fundamento? Não. Existe uma arte maior ou não? Então, é um assunto que, claro, não vamos esgotar, porque é um dos grandes assuntos que se discutem há séculos, né? Mas podemos dar a nossa experiência em relação a isso. Vou começar citando o Bertolt Brecht, o dramaturgo alemão, que ele dizia que para ele a arte era entretenimento, né? Então, a função primordial da arte é entreter. Só que você pode ter um tipo de entretenimento que ele chamava, acho que cosmético, ou de... Não, era culinário, alguma coisa assim, não lembro exatamente o termo. Mas, ou seja, que é este que responde aos anseios, vamos dizer assim, do baixo ventre, sabe? Aquela coisa que você se sente saciado, com fome, com tesão, sabe? Emoções muito primárias. E você tem a arte que te suscita questionamentos mais profundos, mas ambos são entretenimento.
Junto a isso, a gente pode pensar, por exemplo, no Horácio, que dizia que a única forma, a forma mais eficiente de você ensinar alguém é através de um entretenimento, é sendo divertido, é entretendo. Então, há também essa proposta de que é uma comunicação até mais didática se você consegue trazer um entretenimento, porque você consegue uma atenção mais genuína das pessoas, né? Não é algo que ela precisa se esforçar, é algo que ela tem vontade de participar. Então, eu quero saber para vocês como vocês veem essa questão, se para vocês há uma diferença entre arte e entretenimento, se é a mesma coisa, se não, se a arte é entretenimento e tem diferença em arte erudita e popular, enfim. Vamos começar com as meninas, com a Aline, que não está falando muito. Por favor, Aline. Eu queria falar. Então, primeiro, Afa, seja bem-vindo. Eu adorei seus trabalhos, são muito legais. Eu acho que essa cidade realmente ela suscita, né, arte, ela vibra a arte, né? E quanto à pergunta do Paulo, quanto a essa questão, eu lembro que na faculdade a professora sempre fala, alguns dos professores, né, a gente acabava comentando que assim, um artista ele só é artista se ele é visto. Porque se ele guarda em casa e não mostra para ninguém, ele não comunica. Então a arte é comunicação, né? É uma comunicação mais pura, que ela não é, né? Tem, lógico, a literatura ela é verbal, mas assim, artes visuais, a música, ela suscita outros sentidos que são muito mais finos, né? Então ela chega muito mais próxima, ela é mais íntima do que a arte verbalizada, ela tem um caminho que é diferente, né? Ela exige alguns códigos diferentes, enquanto a arte visual, a música, elas se aproximam muito mais, né? E eu acho que eu teria que ver a etimologia da palavra entretenimento, que eu teria que pesquisar, a verdade. Porque eu acho que assim, quando alguém fala eu quero ser artista, ele quer um sonho, ele vai atrás de um sonho, ele vai atrás de um ideal. Quando uma pessoa procura outros empregos, às vezes ela vai atrás de uma posição, de valores, de outros valores, né? De preço, mas não desse sonho, desse prazer. Não sei se eu estou me fazendo clara. Então, o artista, ele não vai pelo dinheiro, raramente vai, porque a gente sabe que é muito difícil. Como a Idel falou outro dia. Primeiro, você rala muito, muito, muito para você conseguir. E é lógico que tem alguns que se destacam, mas quando a gente vê assim, um médico, quando ele se forma médico, quantos vão ter sucesso? E quantos artistas, quando se formam artista, quantos têm sucesso? Então, assim, é uma comparação muito diferente, né? A gente percebe que é algo muito diferente, existe um salto enorme nisso. Então, eu acho que o artista ele tem esse querer se aproximar, esse querer se comunicar, esse querer estar junto, ele aproxima, né? Então, se for pensar no entretenimento de chamar o outro para ver, de estar junto, sim, eu acredito que arte é entretenimento. Agora, se for só pelo prazer, é como você disse, tem artes que são mais... Aliás, a base da arte acho que é o questionar, né? Eu estava conversando outro dia sobre isso, que a arte ela é você questionar, acima de tudo, é você pensar, mas não podia ser diferente isso, não podia? E aí você cria uma nova possibilidade, uma nova forma de ver o mundo. Então, quando um filme traz algumas questões, ele está imitando a arte, ele está imitando a vida, mas as pessoas também acabam imitando ou pensando a partir daquele referencial. Então, eu acho que essa aproximação, se for isso, entretenimento, sim, eu acho que a arte é. Agora, eu não sei se isso esvazia. Eu vou procurar, enquanto vocês conversam, a etimologia da palavra. Eu procurei então, aqui a etimologia enquanto você falava, e aqui, ó, a palavra vem de origem da palavra em espanhol, entretenimento, né? Que é ação ou efeito de entreter. E ação ou efeito de entreter é o ato de se divertir, de se distrair. Distrair, né? Então é um passatempo, assim, de uma forma mais clara. A arte é uma forma de passar o tempo com prazer,
E aquela coisa, né? A definição de cada coisa já é muito complicado, né? A definição de arte a gente tem, enfim, como tudo em humanas, né? Mas eu quero citar um vídeo que eu vi essa semana acho que é do quadro, não é do quadro, é do canal do Max Valarezo, agora eu não estou lembrando o nome do canal dele, mas é que ele faz vídeo ensaios sobre cinema. E ele citava a questão do guilty pleasure, né? Que são aqueles filmes que você gosta de assistir, mas você esconde, porque são filmes que teoricamente não te trariam nenhum. Ou são filmes de baixa qualidade, ou são filmes que não te traz nenhum engrandecimento, e por conta disso, então, você esconderia. E ele mostra nesse vídeo que isso, na verdade, essa noção de guilty pleasure, acaba sendo um tema ainda mais aprofundado, porque por que você teria vergonha de gostar de um filme? E se você começando a analisar, essa vergonha viria porque esse filme não corresponde a como você quer que as pessoas te vejam na sociedade. Então, se você vê um filme besterol, é porque você é uma pessoa dada aos besterols, portanto, menos interessante. Ou então porque a gente vive nessa sociedade de produtividade, então eu perder meu tempo assistindo um filme que não vai me causar um engrandecimento, significa que eu estou sendo menos produtivo, e isso não é óbvio. Então meu passatempo tem que ser um passatempo engrandecedor, que me torne uma pessoa melhor, para que seja um tempo gasto válido, e aí a gente entra nessa loucura de sempre ter que ser produtivo, que também acaba sendo sufocante. Então é um pensamento interessante, porque, novamente, ele leva a essa reflexão de que se um filme, um encontro com uma obra de arte causa algo que te engrandece ou não, no final cabe a cada espectador da arte, né? E arte, além de ser comunicação, também é encontro. E cada pessoa tem um encontro único. Então, uma arte que não vale nada para uma pessoa pode valer ouro para outra, né? Independente da qualidade técnica. Existe a discussão de qualidade técnica, mas a qualidade técnica e a qualidade artística, vamos dizer assim, enquanto conteúdo, arte que tem uma função, eu acho que são coisas diferentes, né? O que você acha disso, Fred? Assim, esse assunto é um assunto profundamente complexo, né? Então, assim, é óbvio que, como todos os assuntos complexos, é possível concordar com tudo que todo mundo falou e, ao mesmo tempo, discordar de absolutamente tudo, né? Então, assim, eu acho que existe essa questão, sim, do entretenimento. As artes em si, elas são linguagens, né? Elas são ferramentas de comunicação, digamos assim. E são ferramentas de comunicação que apelam para coisas mais subjetivas, que, na minha opinião, até antecedem muito a linguagem verbal. Então, muitas vezes, quando, por exemplo, entrando em contato com o trabalho do Rafa agora, né? O que acontece? Aquela imagem, ela me suscita uma série de coisas, depende muito da minha experiência, depende muito do meu repertório, depende, assim, da minha construção de valores. E quando ele explica, ou quando ele conceitua a arte dele, ele ilustra algumas coisas que a minha percepção de repente não chegou, eu não consegui perceber. E essas coisas se juntam. Então, assim, existe esse aspecto, né? Eu não acho que o puro entretenimento, ou seja, você buscar se distrair com uma linguagem artística ou qualquer outra coisa, eu acho que é algo válido, o ser humano ele precisa disso também, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque, assim, o entretenimento ele é um pedaço, ele é uma parte, ele é um aspecto da vida, né? Mas quando a gente fala das linguagens artísticas, que são ferramentas de comunicação, se a gente tem uma sociedade que enaltece exclusivamente o entretenimento e ignora, né, na sua grande maioria, outros aspectos da vida, que são a reflexão, né, o pensar o mundo, o pensar o seu lugar no mundo, o pensar em si mesmo, pensar nas relações que a gente tem uns com os outros, a gente perde
essa possibilidade, essa perspectiva de evolução enquanto ser vivente, senciente, né, que está aí no mundo e perde essa perspectiva de evolução enquanto sociedade, enquanto espécie, enquanto, enfim, coletivos que vivem nesse ambiente. Então, eu tenho uma crítica muito forte em relação a essa cultura do entretenimento por meio das linguagens artísticas, principalmente na sociedade brasileira, que é a sociedade na qual eu vivo, né? Eu acho que nós ainda temos uma sociedade de cultura bastante infantil, assim, né? Nós, enquanto sociedade, nossa organização, ela tem uma cultura muito infantil e eu acho que a gente perde. É paradoxal, né? Porque eu acho que o Brasil é um lugar paradoxal. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas para mim aqui a gente é esse universo de coisas extremamente antagônicas, mas ao mesmo tempo que convivem entre si e formam esses paradoxos, né? Então a gente perde essa possibilidade, mas ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade que valoriza demais o entretenimento e se utiliza muito das linguagens artísticas única e exclusivamente para buscar esse entretenimento pelo entretenimento, a gente tem grandes artistas, a gente tem grandes produções artísticas ao longo da nossa história, a gente tem muita gente buscando, experimentando e ansiando em dizer coisas. E eu acho que é muito importante isso para uma sociedade, assim, uma sociedade que seja por meio de qualquer linguagem artística ou por meio de conversas, né? Busque discutir a si mesma, né? Testar os limites dos valores, das convivências. Eu acho que isso é um papel muito importante para o artista, né? Acho que a obra dele a gente precisa fazer esse exercício de questionar o mundo mesmo, né? Como a gente conversou, acho que num encontro anterior, a arte, o artista, ele não vai dar nenhuma resposta, né? Ele vai suscitar perguntas, ele vai abrir essas perspectivas, ele vai ser um condutor, ou seja, ser mais meio... importante o processo do que o fim, né? É mais sim, a gente está num eterno processo, está todo mundo num eterno processo. E isso vale para a vida, vale para você enquanto ser humano, né? Enquanto alguém que vive, né, e que convive com outras pessoas. A gente está num eterno processo, né? A gente Você está levantando umas questões bem interessantes, Fred. Primeiro... Eu queria falar um pouquinho. Antes de eu perder a linhagem aí. Depois eu quero concluir também, mas vai lá. Pegando o gancho do Rafa, pegando o gancho da Aline, antes que eu não consiga... Essa questão da distração, né? A Aline falou da etimologia da palavra distração, mas eu acho que não tem tanto a ver com a etimologia, tem a ver com o significado e o significante da palavra distração, né? Porque entretenimento. Sim, da palavra entretenimento como distração, né? Porque aí o Paulo definiu pela etimologia que teria essa origem da questão da distração. E aí a distração, ela pode ter dois viés, né? Então a distração, ela pode ser no sentido de desatenção, né? Eu estou distraído, eu estou desatento, eu não estou focado em algo. E aí, nesse sentido, a distração, ela é muito positiva, porque você está desatento, você está distraído em relação às coisas do cotidiano, né? Então, ao contrário, é uma maneira diferente de ver isso. Então, eu tenho uma vida diária conturbada, onde a gente só trabalha, onde a gente está nessa busca aí pela manutenção, né, das necessidades básicas, de pagar os boletos, de pagar as contas. Eu foco a minha vida o tempo todo nisso, e no ganhar dinheiro, no acordar e ter aquela rotina diária. E, de repente, eu tenho um momento de distração, um momento onde eu vou tirar a minha atenção, meu foco dessas coisas do cotidiano, e vou olhar para uma arte. E aí, não importa qual a linguagem seja, mas se eu me distraio, eu olho para uma arte e aí, ao me deparar com a arte, ter a catarse, ter aquele momento de apreciação artística, automaticamente eu olho para mim, independente do conteúdo da arte, independente se ele é um conteúdo mais elitista ou se ele é um conteúdo mais popular, porque desperta sentidos e sentimentos, né?
porque a correria do dia a dia faz com que a gente a gente não dê atenção aos sentimentos, ao contrário, né? A gente tem que esquecer os sentimentos nessa loucura. Então, se você está com algumas questões internas, se você está com alguns questionamentos em relação a você mesmo, você foca no trabalho, ocupa sua mente o tempo todo, para que você não pense nas suas questões individuais, as suas questões mais profundas. E aí, nesse sentido, a distração que a arte proporciona e esse entretenimento, se a gente for pensar por esse viés ao contrário, ele não é que ele te aliena, é ao contrário, ele não te aliena. O que te aliena é a rotina do dia a dia, o que te aliena é pensar e focar nessas coisas que você tem que fazer e que você faz no automático. Então, quando você vem com esse entretenimento, que você dá uma pausa naquele momento da loucura e começa a olhar para qualquer linguagem artística que seja, e isso faz com que você tenha uma reflexão, ainda que seja uma animação, um desenho ou um filme de baixa qualidade, mas desde que você consiga parar de essa fuga, né, que a gente tem, esse momento da sociedade que a gente vive, de viver uma fuga de você mesmo, e aí ocupar a mente o tempo todo, sua mente tem que estar pensando o tempo todo, você tem que estar fazendo coisas o tempo todo e mostrando nas mídias sociais que você está ocupado, porque se você mostra na mídia social que você não faz nada, tem algo errado com você. Então você tem que ficar ali postando que você está fazendo coisas o tempo todo para ocupar sua mente. Então eu acho que a arte quebra esse momento, traz você para essa autorreflexão, independente da linguagem artística que seja, e aí eu não estou falando das questões técnicas, né? Mas das linguagens mesmo, que provocam essas sensações e sentimentos na gente, faz a gente buscar essa autorreflexão. Um parêntese, Adel, desculpa, só um parêntese para não perder essa linha de raciocínio. O que me faz muito refletir é que, assim, hoje, assim, pensando sobre isso, né, pensando ao longo da semana, conforme a gente definiu esse tema, o que fica para mim é que, assim, eu acho que independe mesmo da linguagem e até da qualidade técnica, ou seja, de quão... do expertise daquele artista, enfim, daquela pessoa que está se dedicando usando uma linguagem artística. Eu acho que tem muito mais a ver com a comunicação, né? Aquilo move alguém, porque a gente sabe que é possível pegar a técnica, a linguagem artística, porque ela em si é ferramenta, né? Quando eu aprendo a tocar um instrumento, a cantar, a pintar, eu domino ferramentas de comunicação, eu domino ferramentas de linguagem. E como qualquer ferramenta... O que você quer dizer é que faz a diferença. Exatamente, né? Como qualquer ferramenta de comunicação, eu posso transformar isso em algo ou vazio, ou posso transformar num produto, ou pior ainda, eu posso colocar isso a serviço de uma comunicação maniqueísta, de uma intenção nem sempre bem intencionada, digamos assim. Ou eu posso é comum utilizar artistas na publicidade, por exemplo. Né? Então, vocês que são artistas visuais, artistas plásticos, é comum utilizar o trabalho de vocês na publicidade. E o que é a publicidade? Quando eu preciso vender um produto, eu preciso incutir essa ideia na cabeça da pessoa. Eu não estou preocupado em fazer com que ela pense, raciocine, questione, com que ela mova algo dentro de si. Não, eu preciso transmitir uma mensagem... uma mensagem clara e uma mensagem intencional, né? E nem sempre, nem sempre é uma mensagem, digamos assim, não existe a sinceridade realmente de fazer com que essa pessoa reflita. Então isso é utilizado na política, é utilizado, enfim, em diversos setores da sociedade, como um mecanismo até às vezes de controle, né? E isso é o que realmente... Deixa eu fazer uma ligação entre o que vocês dois estão falando, porque eu acho que vai ter um ponto de encontro no que vocês estão falando. Primeiro, a gente acaba voltando bastante para a linguística, né? Sempre que a gente está discutindo artes, né? E assim, semiótica, linguística, tá tudo ligado. Filosofia, assim, a gente tem muito essa... assim, é importante a gente pontuar, porque assim, por mais que o sentido denotativo de entretenimento seja simplesmente isso de distrair, passar o tempo, há um certo sentido conotativo de que o entretenimento é simplesmente uma diversão barata. E acho que isso que é a cultura do entretenimento que o Fred está criticando. Então, de certa forma, ele está
criticando não a arte popular ou Não. erudita, porque não se trata dessa discussão, Não tem a ver com mas, linguagem. mas a arte produto e a arte obra. Não, mas eu diria até mais, que na verdade, assim, se a gente for parar para pensar, a arte é entretenimento, mas não é só isso. Tem muito mais além. Não, até Então, porque... é um Sim. ponto. A gente está pegando um ponto aqui, a gente está falando daquele ponto. Mas assim, ela é muito mais do que isso. E assim, quando a gente para pensar, que nem a Idel falou, tanto de sair desse foco e tudo mais, faz parte, mas ainda assim é um ponto, tem ainda muito mais por detrás disso. Por exemplo, um artista, ele tem um controle enquanto ele está fazendo ali, controle entre aspas, o que ele está fazendo. Depois que aquilo sai dele, o que vai se tornar aquela obra pertence ao mundo. Porque, como o Fred mesmo falou, cada um vai ser tocado, vai interagir, vai dialogar com aquela obra de uma maneira muito diferente. E, às vezes, o próprio artista não dá conta do que a sua obra trata. Ele consegue ver até o ponto que ele fez, mas a partir dali, o que ela se torna, ele perde o controle e ele às vezes não alcança o que ela pode se tornar. Então, só da gente pensar A nisso... gente que trabalhou em museu, né, Aline? A gente que trabalhou em museu, a gente tinha muito essa questão da pessoa chegar, a gente trabalhou no Educativo do MAN juntas, e as pessoas chegavam e falavam assim, o que o artista quis dizer? Aí a gente tinha que sempre lidar com essa pergunta, né? Não, o que você está compreendendo? Porque o que o artista quis dizer é uma coisa, e ele quis dizer, mas de que maneira ela chegou para você é outra, né? Então, ter uma ideia inicial, que é inicial quando ele pensa, mas a partir daí o que chega no outro vai depender do repertório de vida do outro, né? Então a obra deixa de ser do artista, a obra passa a ser então do público e ela cria vida e ela vai criando outras formas de comunicar coisas diferentes. Eu fico com a impressão que o artista em si, seja qual for a linguagem dele, seja o artista popular, enfim, esse limite entre popular e erudito sempre me confundiu um pouco, né? Eu acho que existem muitas coisas que navegam aí, né? Que trafegam se misturando. Mas eu acho que o artista em si, qualquer um, de qualquer linguagem, ele está sempre buscando se comunicar, dizer alguma coisa e refletindo o seu entorno. Então, claro que ele pega a sua experiência, ele usa as ferramentas que tem. Então, se a gente pegar, por exemplo, as manifestações artísticas que acontecem nas comunidades aqui do Brasil, sabe? De pessoas de classes economicamente menos favorecidas e que de repente, pela estrutura do país, por a gente não ter conseguido resolver, que isso é um outro assunto muito interessante de debater, que é o problema, essa relação entre arte e educação, que eu acho que é fundamental e está totalmente ligado, né? Então, pela forma como é o nosso país, então a gente tem manifestações nesses lugares. Então, assim, a pessoa utiliza as ferramentas, usa a linguagem que ela tem e reflete o mundo que a cerca, reflete a sua realidade. Então, eu acho que o artista em si, a comunicação é pura. O que acontece é que a sociedade em si e os mecanismos da sociedade organizada, né, capitalista, enfim, se apropria de tudo isso e vai transformando e vai formatando em produtos. Isso acontece, creio eu, em todo tipo de arte, mesmo na arte mais intelectualizada, mais elitizada, com linguagem mais rebuscada. E às vezes, assim, eu, por exemplo, admiro, acho muito legal quando eu consigo perceber na minha área, por exemplo, na música, o cara compôs, ou o cara lançou lá uma música e aquilo tem um conteúdo interessante, mas expresso por uma linguagem extremamente simples. Eu até invejo, porque eu não sou capaz de me expressar dessa forma, eu não sou capaz de me expressar por uma linguagem tão simples. Não está dentro né, a gente se instrumentalize e se conceitualize e tal, então não dá, eu não consigo fazer. Então, de fato, eu admiro e acho super importante. A questão é óbvio que você percebe. Se você estiver sensível e estiver com um olhar mais crítico, você percebe uma obra, digamos que honesta, que utiliza a sua linguagem para questionar ou para mover alguma coisa,
e uma obra que é meramente um produto que foi formatado e colocado ali numa função... A gente tem a diferença dos artistas de vanguarda, né? Que são aqueles que estão sempre... Um exemplo na minha área, por exemplo, que eu acho que eu faço um paralelo com vocês, com os artistas visuais. Eu tenho uma dificuldade muito grande em entender a arte contemporânea, né? Assim, quando eu olho para obras de arte contemporânea. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, mas é engraçado, porque, por exemplo, a música... Ela mexe no conflito, né? Ela mexe no que angustia. Então ela não é prazerosa. É difícil, né? Porque às vezes falta instrumentalização, você precisa se debruçar. Mas, por exemplo, a música contemporânea eu também sei que é muito difícil para as pessoas que estão fora do ambiente acadêmico. É muito difícil, porque ao longo da minha pesquisa, para mim, por exemplo, digamos que a música até o período romântico, ela faz uma conexão com o humano, né? Ela faz uma conexão com os sentimentos humanos, com o jeito do ser humano estar no mundo, ela fica nessa... E a música contemporânea, ela vai para algo que é espacial. Que reflete a sociedade. Não, pelo contrário, não. A sociedade contemporânea. Não, a música contemporânea não. Assim, no geral, a música contemporânea, principalmente depois do dodecafônico e tal, essas coisas, ela sai da perspectiva humana. Entende? Imagina assim, sai dessa formatação humana. Ela vai para um lugar que a gente, enquanto indivíduo humano, não consegue chegar. A gente está começando a discutir também vanguarda, que eu acho que aí tem uma outra função, e a gente pode fazer depois um episódio só sobre discutindo a função da vanguarda artística. Mas, até porque eu quero ouvir o Afa, que está só quietinho aqui, né? A gente não está deixando ele falar. Então, só para pontuar, eu acho que isso que a gente está discutindo agora vai muito de encontro, né, com a grande questão que o Walter Benjamin tinha apresentado sobre a questão da era da reprodutibilidade artística, né, que a arte perde a sua aura sagrada quando ela passa a ser reproduzida infinitamente, né? Em tempos atuais, tempos digitais, essa discussão não faz nem sentido, porque a arte já nasce sem não é originalidade, mas sem aquela coisificada de que de ser único, né? Não tem essa original no sentido de único que a obra de arte tinha. Ela já nasce múltipla e reprodutiva, né? Reprodutível ou reprodutível? Reprodutível, isso. Acho que faz sentido. E ela não necessariamente por isso deixa de ser arte e deixa de ser sentido. Mas essa discussão de que se ela tem um fundo que diz alguma coisa, que eleva e que te tira da zona de conforto ou não, continua existindo. Se ela é apenas publicidade, se é apenas produto, ou se ela suscita algo a mais, né? Então, eu gostaria de ter a opinião do Afa sobre esse ponto, né? O que você acha, então, se há essa diferença de que a arte que te suscita, te leva, ou se não, se a arte é tudo igual, porque a arte ela pode te gerar conforto ou ela pode te desafiar, né? E há espaço para as duas funções também, né? A gente precisa das duas coisas. O que você tem a dizer sobre isso, Afa? Bom, Paulo, para mim, existe uma diferença muito clara entre arte e entretenimento. Eu percebo, eu tenho outro significado do entretenimento, que é o manter dentro. Então, nesse sentido de algo que te mantém dentro, qualquer coisa que te mantenha dentro pode ser entretenimento. E já não dá para dizer a mesma coisa da arte. Tem uma distinção bem razoável, acho que para mim bem clara, que a arte ela pode entreter, mas assim como um jogo da velha pode entreter, enfim, muita coisa pode entreter, inclusive a arte. E aí, uma outra distinção que eu talvez consiga fazer é que eu não considero particularmente uma arte que entretenha uma arte menor. Muito pelo contrário. Porque entreter e manter dentro, por exemplo, uma pessoa pode se entreter muito ouvindo Wagner, ouvindo Beethoven.
porque aquilo ali está de acordo com os valores musicais daquela pessoa. E aí é lógico que ela não pretende sair daquele momento, ela quer manter-se dentro daquele momento. Então ela está se entretendo. Agora, um ponto que eu achei interessante que Edel falou, e eu não sei se eu concordo totalmente, esse valor na distração. Que aí eu acho que por exemplo, o valor do ouvinte do Wagner ali, em se manter presente na audição, é mais no sentido atrativo do que distrativo. Tipo assim, isso me atrai, então isso eu reconheço o valor. E aí quando ela fala da distração, no sentido tipo, algo me distrai, pode ser um significado do oposto do atrativo. Então, aquilo que me distrai, eu não consigo focar naquilo. Eu não me fico preso naquilo. Então, eu acho que a gente falou, eu acho que a gente falou muito parecido, mas às vezes na epistemologia e da palavra, às vezes a gente utiliza de formas que às vezes geram significados diferentes. Mas então, o meu ponto é esse. Eu acho que sim, a arte, ela é diferente do entretenimento. Uma arte que entretém é uma arte muito, muito valiosa, porque é aquela arte que você consegue reconhecer os valores. Portanto, eu não vejo isso, tipo, isso é uma arte que entretém, tipo, um seriado maior do que um livro. Não necessariamente, porque o valor da arte, ele precisa existir para aquele produto artístico ter valor. Então, tipo assim, se aquele produto lá que me entreteve, ele me fez, enquanto presente ali, me transportar para um outro lugar, então o sentido da arte se fez. Então, sei lá, mais ou menos isso que eu penso. É disso que eu estava falando, Rafa. Não, eu acho que essa catarse de sair do lugar que você está, que para mim, se a gente pode definir que a arte tem uma função, que para mim ela não tem, mas se a gente tivesse que definir uma função da arte, é essa, é de ascender, é de sair do lugar. É uma ferramenta que te tira daquele momento que você está ali e faz ir para um outro lugar, faz você viajar, você sair daquele teu momento para um outro momento, para um outro espaço-tempo, e provocar essas sensações, esses sentimentos, esses questionamentos. Né? Eu acho que tudo isso está interconectado. Eu acho que o ato de entreter pode em si conter dentro desse entretenimento, dentro desse colocar dentro que você diz, né, de reter a atenção daquela pessoa por meio de uma linguagem simbólica que tenha signos que acabem gerando interesse, vamos dizer assim, ele pode em si conter um conteúdo e transformar essa pessoa. A gente... o conceito das palavras são super perigosos e difíceis. A gente é difícil definir, né? Por mais que você busque a epistemologia da palavra e tal, ainda fica... tá tudo super em aberto. Mas, por exemplo, eu como espectador, por exemplo, não sou um público assíduo de novela, entende? Agora, na pandemia, por N razões, acabei assistindo um pouco mais de novela. E a novela em si é tem muita coisa técnica, né? Aí, do nada, você pega uma cena, pô, aqui teve um momento importante, aqui teve extremamente popular, chega às massas, aqui aconteceu um momento muito importante, tem uma cena aqui entre dois atores super bacana, super importante para discutir alguma coisa, para pensar alguma coisa, ou para mover alguma coisa dentro das pessoas. Agora, o que eu acho que é importante, eu acho um pouco triste, um pouco dramático dentro da sociedade brasileira, é que, às vezes, que eu acho que está muito ligado, e acho que a gente pode até entrar nesse assunto um dia, a educação mesmo, ao estímulo estético e a essa repetição, esse estímulo a muitos repertórios, é essa falta de repertório das pessoas para conseguir discernir, para fazer essas leituras, para conseguir discernir, porque aí você vai... porque a gente tem muito isso, né? Eu, por exemplo, quando mais jovem, falei para vocês, tinha esse excesso de ligação com a linguagem. Então, aquilo
que estava fora de uma linguagem que eu reconhecia e que eu achava que tinha valor por conceitos estéticos que a gente vai formando ao longo da vida e tal, para mim era totalmente descartado, e eu fui mudando nesse assunto. E aí tendo a possibilidade de enxergar coisas em obras que moviam língua, que utilizavam linguagens que não estavam no meu caminho, né? Outro dia um amigo, outro dia não, já faz um tempo, um amigo me apresentou um disco do Emicida. Eu nunca tinha ouvido o Emicida, cara. Pô, cara, eu fiquei apaixonado. Não é da minha... Tem a poesia, né? Não é da minha... Ali, né? Não, que trabalho fantástico, entende? Tem uma poesia ali. Eu estava conversando também com um amigo outro dia sobre cinema, por exemplo, falando do cinema francês. E aí dizendo assim, cinema francês é insuportável, não tem fim. Assim, não tem fim? Todo fim tem fim. Não, o cinema francês ele não termina. Pô, mas como é que é na vida, né? Então, se o cinema é um retrato da arte, como é que é na vida? A vida tem um fim, um final feliz, né? Que a nossa cultura está habituada, exatamente pelas novelas que você dizia, né? A ter todo aquele dramalhão no meio da coisa, mas que tem um fim, que todo mundo é feliz para sempre, acaba tudo perfeito. E o cinema francês não, ele mexe com isso de uma forma muito, né, muito conturbada, é tudo muito ali, e não finaliza, né, do jeito que as pessoas estão acostumadas. E aí a gente renega. Não tenho felizes para sempre. Não tenho felizes para sempre. Aí a gente renega, porque a cultura americana tem isso, né? De ter os filmes da Disney, a princesa que acaba com o príncipe, e todo mundo, o vilão que não é tão vilão assim. O desfecho que todo mundo está se dando bem, todo mundo aí se ama, deu tudo certo. E aí vem uma coisa diferente, você rechaça, você fala, não, eu não quero. Eu não gosto. Aí você fala, eu não gosto. Por conta dessa falta de repertório cultural que a gente tem. De apreciar essa falta de outras questionamento, formas. Né? Essa falta de questionamento, que é só olhar aquele um ponto que a gente estava falando. E não é só aquele um ponto, tem toda uma outra questão, né? E a gente às vezes fica... a nossa cultura, ela preza muito por isso. A gente olha só ali o que é facinho, o que é gostosinho, o que é, né, fácil de digerir. E aí tem outras questões que incomodam, né, não, esse aí deixa quieto, eu não quero pensar sobre isso agora. E aí é onde diminui, né? Mas aí é o que até tinha trazido antes, né? Eu teria que falar até de arte e educação, porque assim, nós somos ensinados assim. É cultural. E como que a gente desconstrói isso, né? A arte no ensino, ela morreu muito com a ditadura, né? Então, assim, fez com que a gente ficasse, né, bitoladinho. Enfim. Bom, a Edel pode, de repente, um dia, a gente não vai sair do tema aqui, né? Mas a Edel um dia pode falar melhor. Eu estive 6 anos na sala de aula, tenho algumas experiências. A Edel tá quantos anos você tá na sala de aula, Edel? 11 anos. 11 anos. Então, com certeza, ela deve ter mais propriedade, deve ter mais coisas a falar a respeito disso. Mas eu fiquei com essa impressão. Aliás, quando eu fui para a escola pública, eu fiquei com essa impressão. Putz, olha, aqui que o país dá errado, gente. Eu fiquei com essa... Aqui que começa, dá tudo errado. Olha o peso assim. E a responsabilidade nas costas da educação. Né? Não, mas falta repertório. Mas, ao mesmo tempo, enfim, nada é uma coisa só, né? Tem muitos aspectos sobre o mesmo assunto. Paulo, ajude-nos a nos organizar tá bom, aí. A gente está começando a divagar demais. Eu acho que o papo de hoje foi muito bom. A gente está já há mais de 1 hora aqui conversando e parece que a gente começou há 5 minutos. É verdade, então, não, é um assunto... O tempo fluiu. Eu acho que um resumo de tudo que a gente discutiu, a Aline trouxe para a gente quando ela disse que arte é entretenimento sim, mas não é só isso. Então, acho que a gente pode levar essa como a mensagem que a gente tirou dessa discussão. Quero agradecer muito o Afá por ter vindo aqui conversar com a gente a primeira vez, a Aline agora fazendo parte do time, né? E vamos crescer e conversar mais. Estou vendo que a arte e educação aí está um assunto latente, então deve ser um dos próximos temas. Outro tema que eu vejo a gente discutindo bastante aqui foi a questão da comunicação verbal e não verbal, como isso está inserido na arte e o que isso pode trazer para a gente de discussão, enfim, vários pontos. Eu acho que o bom de uma discussão bacana assim é que ela acaba suscitando outras e assim a gente continua conversando
toda semana aqui com vocês. Então, vou deixar cada um dar a sua despedida, dar suas últimas palavras da noite. A gente vai terminar com a Fá, que logo depois da despedida dele, a gente vai tocar 2 vídeos para eles, encerrando. Então, eu tenho uma música que eu preparei aqui hoje também, e tem um vídeo do AFA, porque o outro eu não consegui converter, porque não deu tempo. Então, ele vai falar um pouquinho a respeito, a gente se despede, na verdade, e a gente deixa o material rolando, mas a gente não volta, a gente deixa o pessoal aí que puder, enfim, que quiser, contemplando aí, dando uma olhada nesses trabalhos aí. Então tá certo. Edel, quer começar? Posso começar. Então, primeiro agradecer imensamente a participação do Rafa, que eu estava morrendo de saudade, gosto muito das coisas que ele faz. O Rafa tem uma maneira de pensar muito bacana em relação à arte, em relação à vida. Eu admiro muito a coragem que ele teve de mudar, né, a vida dele em busca daquilo que ele acreditava que ele queria, e aí ele mudou de cidade, saiu dessa loucura, dessa metrópole que a gente vive aí, nessa correria, e foi buscar aquilo que ele acreditava. Então, eu sou uma pessoa que admiro muito essa atitude do Rafa. E queria dizer que hoje o papo foi muito bacana. Senti essa sensação também, Paulo, de que passou muito rápido, que essas discussões, elas fazem a gente olhar para o nosso trabalho também. Então, acho que enquanto artista, e acho que essa é uma das propostas do nosso encontro aqui, fazer essa troca e fazer a gente olhar para o nosso trabalho e de que maneira o nosso trabalho está se colocando enquanto forma de comunicação para o mundo, né? Então, acho que é muito bacana essa troca. Dizer que, em relação a essa questão do entretenimento, acho que a Aline resumiu de uma forma bacana. Realmente, a arte também é entretenimento, mas ela não é só isso. Acho que a arte tem essa função da catarse, de fazer o ser humano melhor, enquanto possibilidade de se questionar, enquanto possibilidade de se conhecer, enquanto possibilidade de olhar para o outro, enquanto possibilidade de pensar o que o artista quis dizer. Então, acho que a arte é uma forma de linguagem primitiva. Eu acho que tudo começa da arte. A gente, no ventre da mãe, já escuta ali a batida da percussão, né? Aquele batimento cardíaco. Então, a gente já começa o contato com a arte ali. E a gente, né, quando o bebê nasce, ele já começa a se movimentar, então tem todas as linguagens presentes. Então, acho que a arte é uma coisa primitiva que está dentro de cada um, não dá para fugir disso. Então, ela desperta em nós algo que está num subconsciente, que está em um outro plano. E acho que essa é a nossa função enquanto artistas, a gente trazer essas discussões, essas provocações, e principalmente a gente olhar para a gente mesmo, para o nosso trabalho. Então, eu estou muito feliz com o nosso encontro de hoje, fiquei realmente muito satisfeita com essa nossa conversa. Queria agradecer a todo mundo. Aline? Então, eu queria continuar o que a Ida estava falando, porque acho que tem tudo a ver. Acho que a arte é o que nos diferencia, né? Quando a gente pega na história da arte, onde que a gente começou a se diferenciar dos outros animais, né? Eu acho que vem muito disso. Então, assim, qualquer criança, antes de andar, ela dança. Antes de falar, ela já canta. Antes de escrever, ela já desenha. Então, assim, qual criança nunca pegou e desenhou a casa inteira? Então, eu acho que isso é da natureza do ser humano e que isso estimula a criatividade, né? Todo esse potencial que a gente tem nasce daí, nasce desse fazer artístico, dessa criatividade, né? Enfim, então eu acho que adorei a ideia de falar sobre arte e educação aí nas próximas. E eu queria só agradecer pelo convite, por estar aqui, por essa conversa bacana nessa sexta-feira. E pelo AFA, adorei as imagens, eu fiquei deslumbrada. Aquela do sofá, aquilo me remeteu muito à casa da minha avó. Então, quando vi aquela janelinha, é um transporte. Então, eu acho que a arte é isso, ela fala para os sentidos. Ele nunca viu a casa da minha avó, mas a mim disse, me levou para esse lugar. Então, eu acho que a arte ela tem esse poder de te tirar desse lugar, como a Idel já colocou, né? E te levar para um outro lugar. E que o artista não vai dar conta. O artista, ele tem um papel, e que para ali, a partir dali, a obra dele se estende para o mundo, né? E aí vai vir desses... A arte cria vida, né? Vão vir vários diálogos que a gente nunca vai ter dimensão, ela não se esvazia, né? Então,
Então, acho que é isso. Obrigada. E até a próxima. Fred? Eu acho que esse é um assunto que dá dó de terminar, né? A gente quer falar mais. Queria agradecer muito a presença do Rafa, né? Obrigado, Edel, por ter convidado ele. É muito legal o trabalho dele. Como sempre, eu acho que esse é um objetivo aqui da nossa conversa, do nosso projeto. Vou pesquisar mais sobre o trabalho dele, porque eu acho que isso é muito importante. Eu tenho tido muito esse hábito, né? Sou músico, então eu vou mais atrás de compositores e tal. Mas eu gosto muito de encontrar as pessoas, né, e ver o trabalho das pessoas. Sobre esse assunto, é um assunto que me angustia muito, eu queria falar muito mais, mas ao mesmo tempo é difícil você, né, conseguir. Tem coisas que a gente ainda precisa organizar para dizer, digamos assim. O que eu acho que fica assim é a gente entender que existe esse papel do artista, da arte, da comunicação, que é muito importante. E ele corrobora com uma sociedade melhor mesmo, assim, sabe? Se a gente consegue organizar isso, e se a gente consegue fazer com que... Porque quando você é artista, quando você está dentro desse ambiente, você acaba se conectando muito mais, né, com as linguagens e tal, então você está mais aberto a tudo isso e é mais fácil, normalmente, para você, enfim... buscar, né? Buscar entender tudo isso e tal. Mas a sociedade em geral, a gente precisa fazer com que as pessoas se conectem. Eu acho que existem muitos paralelos, né? A gente está vivendo um momento assim muito específico dentro da sociedade, assim, de negação de muitas coisas, de desvalorização de muitas coisas, de negação da ciência, do conhecimento, é uma coisa maluca. Então, eu acho que tudo está muito interconectado e a gente tem muitas coisas para dizer sobre isso. Mas eu queria agradecer, acho que o bate-papo da forma que a gente fez, a gente conseguiu colocar algumas coisas, conseguiu levantar alguns pontos e quem sabe a gente pode mais para frente aí poder falar mais a respeito. É isso. Eu vou aqui, depois do encerramento aí do Paulo e da conclusão dele, eu vou colocar vou colocar dois trabalhos aqui. Um é meu, é uma canção chamada Melancolia, que é um processo, foi inspirado num filme do Lars von Trier, não sei quem assistiu. Eu, na época desse filme, fiquei profundamente impactado, né? E isso é muito louco, né? Sou um artista super local, aí vi um filme, é muito doido tudo isso que acontece, né? Essa comunicação, é um filme que me impactou muito na época, por uma série de razões e tal. Aí no mesmo dia eu fiz uma letra lá e depois de muitos anos eu consegui fazer a música. E depois de um pouco mais de anos consegui gravar também. E aí a gente vai ter o trabalho do... Eu acho que é importante, antes do Paulo concluir, o Rafa só falar situar um pouquinho o que é esse vídeo que eu vou mostrar, né? Eu achei muito bacana o outro vídeo, muito legal. Eu gostaria até de mostrar numa próxima oportunidade, mas eu não consegui, não deu tempo de compilar. Então eu até vou guardar ele aqui e se a gente conseguir depois, eu vou ver a maneira de mostrar, porque ainda tem essas questões técnicas que eu também ainda estou aprendendo aqui. Sim, sobre isso eu vou pedir para o Rafa falar sobre o vídeo, agora que ele vai fazer a finalização dele. Mas, além disso, também falar para o pessoal onde é que as pessoas podem encontrar seu trabalho, suas redes sociais, até porque mesmo que a gente não consiga passar o vídeo aqui, de repente elas podem encontrar nas suas redes, né? Sim. Bom, gente, para isso, né, para vocês me acharem aí, é só colocar em qualquer rede aí, Afa Vasques, né, no Instagram, vocês vão me achar. E queria agradecer muito a participação aqui com vocês. Eu já estava assistindo vocês. Na verdade, eu falei com o Edel, vocês para o Edel, aí acabou que rolou o convite. Mas eu já estava já estava de espectador aqui. Acho muito, muito válida a proposta. Acho que vocês estão num caminho muito legal. Sabe, cada um tem seu jeito de pensar, seu jeito de falar. Eu acho que formou um time bem interessante. Agora a Aline chegou também, viu, da Aline antes também. Então, assim, tô empolgado aí para ver o que vocês vão aprontar. Sobre os vídeos. Os vídeos foram feitos, né, a partir dessas telas com um apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Então, é importante, né, falar que teve aí esse apoio para que eu pudesse transformar essas séries em vídeo. Né, uma vez que a gente não tem condição de fazer exposições presenciais e tal.
E aí, então, é um prazer poder apresentar aí para vocês e para o público de vocês também. Que mais? O seu canal do YouTube, que você falou? Sim, não falei. O canal é Nave Arte. Esse canal é um canal que estão hospedados esses vídeos e também as outras coisas que esse coletivo, qual eu faço parte, que na verdade é a minha parceira, tem produzido já há algum tempo. Então tem coisas variadas lá, oficinas, coisas relacionadas a tipo aprendizagem de desenho, opiniões sobre cinema, enfim, coisas diversas lá. Fala para mim aqui que eu coloco aqui, ô Rafa, só para a gente colocar na tela. Como é que é? Nave Arte. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer ao vivo. Que é o nome, aqui. eu acho que... vamos ver. É Nave Arte. É Nave Arte tudo junto, né? Porque, na verdade, pela busca acho que você consegue, porque o nome do canal específico é Espaçonave Arte, então acho que Nave Arte se você coloca. Eu coloquei aqui, ó, eu acho que dá para ter uma ideia. Que tem um loginho laranja. Tá, bom, acho que dá para ajudar o pessoal a encontrar aí, quem quiser, enfim. A gente vai procurar com certeza, a gente vai dar uma olhadinha. Bom, eu já tô com o canal, na verdade, depois eu vou dar uma olhada melhor ali. Perfeito. Bom, bacana. E alguma coisa a dizer sobre o tema que a gente debateu? Pois é, eu acho que eu não vejo esse assunto assim de uma forma tão polêmica, sabe? Eu acho que de fato a arte ela tem que entreter mesmo, porque significa que você está gostando daquilo ali. E a arte em si ela tem um valor, né? Então assim, para mim é mais ou menos essa distinção. Então se você valoriza aquele objeto que você está analisando, que você está observando, então aquilo ali significa algo de valor para você, então você teve uma experiência artística. E eu acho que a gente tem que ser feliz, assim, entendeu? Acho que a gente tem que ficar muito numa onda, não, entendeu? Adoro isso no Rafa, adoro. Ele tem um positivismo contagiante, assim. Acho que a gente tem que ser feliz e é isso mesmo. A gente tem que ser Acho feliz. bacana também. Também concordo. Acho que a gente falou arte é encontro e cada encontro é único, então se você gosta de algo, consuma aquilo e seja feliz, independente se as pessoas dizem que aquilo é arte ou não, né? É importante também, se você está assistindo aqui esse nosso papo, ajuda a gente a continuar fazendo, né? Se inscreve lá nos canais e tal, porque a gente está super no comecinho, mas acho que é importante falar para as pessoas. Acompanha de alguma forma, manda alguma mensagem para a gente, seja discordando, dizendo alguma coisa pra gente, enfim, se comunicando de alguma forma pra gente poder ir tendo material também para fazer esse trabalho e entendendo que ele tá chegando em algumas pessoas. A gente não espera chegar em muitas pessoas, né? A gente sabe que são discussões um pouco, né, nichadas assim, às vezes, mas enfim, a gente quer se comunicar com as pessoas, então quem estiver assistindo, quem puder, se inscreve no canal lá do YouTube, tá ali no Twitch também, que eu não entendo ainda direito, o Paulo que pode explicar melhor, eu nem sabia que existia, o Paulo que trouxe o negócio do Twitch, e procura o pessoal, né, a gente sempre vai trazer alguém e tal, né, acho que a gente fixou esse grupo aqui, eu acho que vai ficar assim, né, nós 4, mas a gente sempre vai trazer gente e tal. É isso, temos o nosso canal do YouTube, onde você pode ver as gravações e os episódios anteriores, todas as discussões, e as gravações são feitas ao vivo no nosso canal da Twitch, Projeto 8 Semente, sempre às sextas-feiras, às 8 horas. Então siga, comente, apresente para as pessoas, e vamos agora então para o vídeo do AFA. Muito obrigado você que acompanhou a gente, muito obrigado a todo mundo que está aqui, a Edel, a Aline, o Fred e o AFA. E a gente não vai ouvir a música do Fred? Sim, sim. Eu vou colocar na sequência, gente, só que eu vou só para avisar que é ao vivo, para que todo mundo saiba como é feito, porque a gente ainda está aprendendo a fazer, né? Eu vou desligar o nosso vídeo, nosso som, vai ficar rolando. Eu vou colocar na sequência aqui, né? Tá programado já a música e o vídeo dele. Então as pessoas podem ver. Mas a reunião, a gente continua em reunião, tá? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, a gente fala em off, tá bom? Então vou desligar aqui e seguindo, Então, tá bom, certo. gente? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, hein?
Eu só queria lhe fazer uma canção, pra que quando você for, lembre de mim. Pra que quando você for, lembre de nós. Lembre a vida que se foi e que nunca mais será. Eu resolvi lhe dar meu coração. Por favor, não diga não, pois vou lhe dar, sem nada em troca pedir. Eu nada vou levar daqui, nem precisar. Foi por você que se esgotou em mim toda emoção. Tem nada não, nem precisa me pedir perdão. Será em vão, não há nada a perdoar. Não há nada mesmo a tentar, nada pelo que voltar ou procurar. Não há nada de novo em mim, nem em nós. Mesmo em 1000 anos, em 1000 cascas, somos iguais, o mesmo perfume. Tudo que pudemos fazer foi trocar os frascos, guardar os pedaços, descartar o velho e começar de novo. Nem adianta me pedir refrão pra essa canção, pois não há não que caiba na separação. Não pude encontrar, vou ter de encarar a dor de ser em vão.